Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, fé e vitória. Nesta manhã, receba e acolha a palavra de Deus que qualifica, otimiza e potencializa a nossa fé. Unidos que estamos na primeira semana do Advento e vamos juntos partilhar este Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, amado. Ele está no meio de nós. Mateus 4, 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados em Cristo, estamos hoje diante de um texto que Jesus faz um convite. Jesus convoca, Jesus propõe e eu e você devemos responder livremente. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, percorrendo o mar da Galileia, há 2000 anos atrás presencia homens que eram pescadores. Tinha um ofício, tinha uma atribuição muito peculiar da época. E ele olha para os discípulos, então pescadores, e faz a proposta: segue-me. Mas não é só uma proposta, veja, já é um chamado muito forte de uma autoridade sobrenatural. Seguir Jesus significa estar disposto a reconhecê-lo como tudo na sua vida. Porque aqueles homens tinham famílias, aqueles homens tinham trabalho, aqueles homens estavam no seu ofício imediato e deixar tudo, amados, para alguém que não o conhecia. A quem seguirei, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Perceba, João, Pedro e André estavam lançando as redes. Significa que estavam preparados para fazer a sua função, o seu trabalho. E o Cristo apresenta uma nova proposta de seguimento para o Evangelho, para pescar pessoas. E veja, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam consertando redes. E Jesus, mais uma vez, faz esse chamado, essa convocação. Vinde, irmãos, vinde, vinde, filhos. E aí o que é que ele propõe? Ser pescadores de homens. Amados, é importante entender que Jesus quer de nós homens ativos, homens que não necessariamente sejam preparados, mas que estejam numa função, exercendo uma atividade. Deus não nos fez para estar parados. Nós precisamos entender que é necessário um trabalho, um esforço, a luta. E que Deus nos acompanhe nesta manhã para não ficarmos sempre numa atitude de passividade, mas ao contrário, de ressignificação, de uma ação proativa, seja onde quer que seja. Queridos irmãos, mas também é importante entender, hoje a leitura de São Paulo aos Romanos é belíssima. Olha quando ele diz: irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha só, quem confessar e crer no coração será salvo. Versículo 9, né? 10, 9. Aí ele diz assim, ó: pois está escrito, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido.
Aí diz: de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para invocar precisa crer, filhos. Mas como invocá-lo sem nele crer? Sem antes crer nele. E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Filhos amados, para potencializar nossa fé, devemos ouvir, ler o Evangelho. Que nesta manhã Deus te abençoe e te guarde, faça potencializar mais e mais este dom da fé em você. Creia, coloque diante dele a tua alma, o teu coração, e o que o poderoso Deus te alcance nesta manhã, trazendo ricas bênçãos nesse Deus que é todo amor poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.